começamos. Bom, vamos lá para a apresentação. Gente, eu sou a Mafalda, eu sou produtora. Antes do Covid, eu produzia diversas festas aqui em São Paulo, dentre elas a Baticu, a Mamba Negra, a Singramuta. Passei por diversos projetos como a Dando, já fiz carnaval de rua, já fiz SP na rua, já fiz jurada cultural. Passei aí, nesses 3 anos, por várias produções independentes e me considero também, faço uma certa consultoria para alguns projetos. Karen Cunha. Eu sou a Karen Cunha, eu faço curadoria, consultoria, gestão de projetos. Trabalhei muitos anos na Secretaria de Cultura, mais especificamente 13 anos. Então, ajudei aí na criação da SP na Rua, Companhia Virada, Carnaval de Rua e uma série de outras coisas. Bom, eu sou o Thiago e eu estou produzindo junto à Mafalda e o Brugnara o Festival Radiação. E essa, inclusive, é a abertura do festival, né? Esse papo. E eu trabalho com produção há 15 anos. Eu trabalhei em produtora, com evento cultural na minha cidade, Florianópolis, por muitos anos. E desde que eu vim para São Paulo, eu trabalho com eventos independentes. Antes disso, trabalhava com Lei Rouanet, edital, essas coisas. Só que é um mercado que a Karen pode testemunhar, né? A respeito, é um mercado muito complexo, assim, e que demanda de muita energia. Então, eu resolvi fazer minhas coisas e seguir com a minha vida com projetos autorais dentro da produção. Hoje, se eu pudesse escolher, eu seria só artista, mas não é uma realidade possível para grande parte dos artistas no Brasil e no mundo, né? E no meio disso eu aprendi a amar a produção cultural e já fazia muitos anos, então a gente acaba trabalhando às vezes no modo automático, às vezes, mas o que me move realmente são convicções ideológicas, paixão e vontade, amor pela arte. E eu acho que disso nasceu esse festival, com a força da Mafalda e do Brugnara também. E é isso. Sejam bem-vindos ao Radiação. Acho que agora vocês podem apresentar também. Rolete. Oi, tá. Eu estou esperando o Gabriel. Eu achei que ele poderia. Eu sou Paulotinho da Selva, eu sou de Recife. Eu, no momento, em São Paulo, tenho desenvolvido. Trabalho como DJ e na comunicação. Eu tenho um programa de múltiplas linguagens que se chama Mote. Ele funciona hoje mais diretamente numa rádio online, junto com a Serial Melodia, mas ele é um projeto que se desenvolve e tem se desenvolvido para outros lugares da arte. Teve uma combinação lá em Porto Alegre com uma exposição que chamava Motos também, e agora a gente vai fazer uma revista. E eu fui convidada para mediar essa conversa. Acho que é bafo, agradeço o convite. Acho que é importante falar que o Radiação é um festival que vai abrigar mais de 115 artistas, são mais de 14 cidades envolvidas. E é isso, feliz com a iniciativa aí dos meninos. E feliz de ser convidada aqui para fazer parte dessa conversa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel Brugnara, eu sou DJ, eu toco há mais ou menos uns 3 anos, só que profissionalmente há um pouco mais de 1 ano. Eu produzo a Festa Versa, uma festa recentemente foi feita recente aqui em São Paulo, mais ou menos 1 ano também. E produzia a plataforma aberta de conteúdo latino-americano LGBTQIA+. E também estou um pouco envolvido com arquitetura, cenografia, enfim, várias coisas. E no Festival Radiação estou ajudando o Thiago e a Mafalda na parte técnica do festival. Não. Tudo. Então, acho que a gente já dá início às perguntas, né? A gente já... fala um pouco o que é que vocês desenvolviam antes desse processo que a gente está vivendo, de pandemia, né? Eu acho que, para quem trabalha na noite, principalmente, é um
para quem trabalha no setor cultural, né? Acho que o setor cultural é o mais afetado, porque lida com o público de uma maneira muito louca. E quando a gente fala do Brasil, pelo menos o contato físico, o pessoal é um bafo cultural, né? Tem essa relação de contato que está para além de outros lugares do mundo. Sei lá, Europa, esses outros lugares têm uma relação humana que eu acho que é menos quente do que a gente. Então, acho que os efeitos desse processo que a gente está passando de pandemia no momento vão se estender por muito tempo dentro do setor cultural, que é o setor que a gente atua. Então, fala um pouco o que é que vocês faziam antes. Acho que nessa apresentação vocês já introduzem a gente o que é que vocês produziam, mas se vocês puderem falar um pouco mais sobre o que vocês faziam e onde vocês atuavam e tal. Bom, eu atuava principalmente com projetos independentes, né? Eu participei aí no ano passado por 12 projetos diferentes como produtora, sempre nessa pegada independente, nessa pegada mais autoral, e eu trabalhava muito com o setor privado, né? Eu deixei, nos 2 últimos anos, eu como Thiago, eu participei de algumas iniciativas públicas, escrevi edital, já passei em edital e tal, mas, como o Thiago disse, esse é um mercado que tem uma complexidade muito específica, então eu passei a lidar muito mais com o setor privado, né? Nesse momento de pandemia que eu fui entender algumas coisas, inclusive, em relação a esse contato com esse setor, né? Quando a gente não tem a plataforma Festa, que movimenta uma quantidade grande de pessoas, o quanto a gente é só um grãozinho de areia para as grandes marcas, né? Dentro de todo um deserto, aí a gente é só um grãozinho, a cena independente. Então, eu deixei muito de trabalhar com digital, trabalhava muito com o terceiro setor, com patrocínio, com o setor privado, com iniciativa de marketing, para tentar movimentar esse fluxo de capital para projetos independentes, para que a gente conseguisse manter o que a gente estava fazendo. Então, eu trabalhava muito em relação à execução mesmo dos projetos, né? Na Mamba e na Sangra eu trabalhava muito com essa parte de execução, que eram os projetos físicos que eu trabalhava mensalmente, e na Baticu eu fazia uma questão mais de gestão de projeto mesmo. Na Baticu eu atuo como diretora nacional de produção, então eu cuidava das 6 praças, né, que existem na Baticu atualmente, e eu cumpria muito essa parte de desenvolvimento e gestão de projetos. Então, para pensar o que ia nas festas, qual era a linguagem que a gente ia ter, a construção desse espaço, dessa experiência. Eu gosto de pensar muito no meu campo de atuação como a realização de uma experiência sonho, né? Que você cria para as pessoas esse espaço que tem uma duração, né? A gente tem uma proposta ali de tempo, a partir do momento até o último DJ, até a última música, mas é esse espaço meio de sonho, né? Você cria, você pega um galpão abandonado, você cria coisas ali dentro e você cria uma experiência muito diferente, né? Era um jeito de ocupar a cidade muito específico, o que eu construía, né? Então eu gosto de pensar no meu trabalho muito nessa experiência de sonho, nessa experiência física, sentimental, efêmera, que as pessoas elas criam a partir do momento que elas entram, né? Então eu gostava muito de pensar em tudo, assim, qual vai ser o cheiro que você vai sentir quando você vai entrar, qual é a cor que você vai ver, qual é o som que você vai escutar, como esse som está sendo comprensado e comprimido para você, quantos subs vai ter, qual pressão que isso vai gerar. Então eu gosto de pensar no meu trabalho enquanto criador de experiências mesmo. Afoneira, querida. Bom, eu falei já um pouco o que eu fiz no passado, né? Mas antes de vir para São Paulo, eu morei em Florianópolis por muitos anos, eu sou de lá, fui e voltei algumas vezes. E eu já fazia festinha, tipo umas festas pequenas, inclusive eu tive uma festa de música brasileira, para quem não sabe, há 12 anos atrás. Essa festa durou uns 8 anos. Antes de ser uma moda, assim, a gente já fazia essa festa. E eu trabalhava com o setor público, basicamente, numa produtora que não era minha. Eu era empregado de uma produtora e a gente escrevia, era bem mais Rouanet na época ainda, quando a Rouanet funcionava. E depois edital, enfim. Mas é uma complexidade de trabalho, como a Mafalda falou, que ela é muito desgastante, é muita responsabilidade.
E por mais incrível que seja, tipo, né, trabalhar no setor cultural numa produtora que atende projetos para o setor público, é muito desgastante. Você está trabalhando para outra pessoa, assim, você não está colocando seus projetos e as suas ideias em prática, você está executando outras ideias, né, de outras pessoas. E aí eu vim para São Paulo pensando em continuar nesse mercado, mas principalmente pelo fato de eu ser um artista, além de produtor. E aqui eu me achei no setor independente plenamente, assim, sabe, no setor privado e de uma forma independente, que me possibilitou viver, assim, conseguir pagar minhas contas com isso, coisa que em Florianópolis não era possível. E é incrível, porque, como a Mafalda falou, que a produção é um lance que ela é muito mais de experiência e de execução de trabalho do que de teoria, assim, né? Não é tanto um conhecimento do intelecto, ele é um conhecimento prático da produção. E eu gosto muito do que eu faço. Eu gostaria de trabalhar só como artista, mas não me incomoda trabalhar com produção. Aqui em São Paulo eu comecei uma festa chamada Sangramuta, que inclusive a Mafalda é a produtora. E começou uma festa despretensiosa, assim, eu não imaginava que ia se tornar o que se tornou. A última edição antes da pandemia deram quase 1.500 pessoas. Então, São Paulo é muito louca, assim, uma coisa que eu ainda estou entendendo da cidade depois de 4 anos aqui, é que tudo é muito grande, tem muita gente, e tudo tem potencial enorme e infinito. E eu acho que essa beleza da cidade é incrível. E também pode ser uma beleza destrutiva, né? Como uma pandemia também tem um potencial enorme aqui em São Paulo, né? Então, eu acho que estar aqui te possibilita abrir horizontes muito maiores do que em qualquer outro lugar do Brasil. E, bom, acho que o que eu faço é isso, assim, trabalhar com produção e ser um artista. Eu passo para o próximo. Bom, eu quando saí da secretaria, que foi muito tempo, né? 13 anos é uma vida, é um casamento. Foi muito difícil sair da secretaria, tive que ir para terapia mesmo, assim, para sair da secretaria. Foi um lugar que eu ganhava muito pouco, trabalhava muito, mas era uma coisa muito gratificante, porque quando você bate uma meta, a meta é para todo mundo, sabe? É para a cidade. Então tudo era muito gratificante, mas pesado, eu precisava aprender outras coisas, ver outras coisas. Daí eu saí da secretaria, me forcei a ficar um tempo sabático, que eu não fiquei de verdade, assim, mentira. Era, tipo, ter ficado mesmo pro Rio de Janeiro, sabe? Mas eu não fiquei 100% sabática, coisa nenhuma, fiz várias coisas nesse período. E aí nasceu, eu achava que acabado esse período eu ia trabalhar em algum lugar, sabe? Vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar numa agência, sei lá. E aí surgiu a Flerte, que é uma empresa que se criou sozinha, né? Que é a empresa que eu trabalho hoje em dia. E várias coisas começaram a acontecer. Então, assim, eu fiz muita direção de show, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, direção artística, curadoria, consultoria para empresas, assim, para instituição, para eventos, sabe? Então, tá sendo ainda uma coisa bem interessante. As coisas começaram a fluir meio fora do meu controle, foi zero planejado, assim. Muita coisa legal aconteceu, tipo, o universo mesmo, não fui eu que fui atrás. E para esse ano foi, tipo, bastante complicada a coisa da pandemia, porque tinha muita coisa planejada, muitas coisas grandes, legais, incríveis, e que, tipo, caíram todas de uma vez. Brau. Então, ainda está tendo esse momento de se encontrar novamente, né? E acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Acho que eu vou deixar esse assunto para depois. Então, eu sou mineiro, né? Eu moro aqui em São Paulo há 6 anos. E quando eu vim para cá, foi para fazer arquitetura, eu ainda estou na faculdade, um longo período para conseguir formar. E sempre estive trabalhando com arquitetura até que eu conheci as festas. E eu vi nas festas todos os conceitos sociais da arquitetura aplicados, sendo que na arquitetura isso não existe mais, todas essas questões sociais, de uso de espaço e tudo mais, né? Não tem mais, e nas festas você vê isso na prática, isso me encantou muito. E
a partir daí foi quando eu comecei a produzir a Versa, que foi no começo de junho do ano passado. E é muito louco, tipo assim, você fazer um evento e, tipo, a energia, que nem a Mafalda falou, né? Tipo, a energia de você fazer isso é muito motivador e muito gostoso, assim. E antes do Covid, a gente estava começando a crescer, né? Tipo, as festas estavam começando a dar um lucro, estava começando engatinhando aos poucos, as festas estavam começando a ficar lotadas. Até na semana que a gente tinha uma edição em março, a gente teve uma edição cancelada, que estava tudo pronto, a gente tinha descobrido uma locação ótima para fazer a festa, só que tudo foi cancelado por conta do Covid. E é duro, né? A gente está construindo tudo isso, esperar que esse ano eu queria atingir uma independência da arquitetura, não precisar mais disso como forma de ganhar dinheiro, e sim ter, sei lá, festas e meu trabalho como DJ, como minha principal fonte de renda, só que tudo mudou e agora eu estou me vendo lançando portfólio de novo, lançando Instagram com projeto para tentar voltar para a arquitetura. Tipo, eu mesma tenho pensado muito como reestruturar as formas de trabalho, né, no momento, porque quando se trata de São Paulo, as coisas acontecem numa velocidade muito louca, né? Eu acho que já falou um pouco sobre isso. E existe uma cobrança, somente para quem trabalha na noite. Não sei muito como se está a questão de produção no nível grandioso, né, que é o caso da Karen, mas eu acho que existe uma necessidade de notoriedade, né? As pessoas têm que ser notadas, as pessoas têm que estar produzindo. E, para mim, isso é muito louco aqui em São Paulo. Mas, assim, queria perguntar a vocês quais modelos vocês enxergam como possibilidades para que as pessoas do setor cultural continuem trabalhando ou continuem desenvolvendo seus projetos. Se vocês têm algum modelo, como vocês também têm trabalhado nesse meio tempo, isso que é importante falar sobre. Sim, cara, eu acho que uma das coisas que esse momento todo ele me trouxe, por mais trágico que ele seja, e ele né, a gente está vendo uma faceta muito clara de como o capitalismo opera, né, e aí, mesmo a galera que é classe média alta, no Brasil a gente está num país que está lamentável, assim, né, então você se vê muito na periferia do mundo, aqui no Brasil, né. Tem uma desigualdade enorme, né, entre a população, e mesmo assim, mesmo as pessoas que têm mais acesso estão muito mal, porque não vai ter leite para ninguém. Assim. Então, eu acho que a gente viu uma faceta muito cruel do capitalismo, e isso é muito trágico, mas eu não posso deixar de falar que esse momento me obrigou a parar. E eu percebi que eu estava no piloto automático, essa questão que você falou de quanto São Paulo te cobra, eu vivenciei muito isso nos 2 últimos anos. Assim. Eu trabalhei freneticamente. Depois que eu comecei no escritório da Baticu, eu sentia que eu não tinha mais folga, que eu trabalhava de segunda a sexta no escritório, sábado eu fazia freela, sexta ou sábado, tiveram semanas que eu trabalhei na sexta e no sábado, então eu saía do trabalho, ia para produção, ficava 12, 16 horas produzindo, ia para casa, dormia tarde de sábado, ia à noite para outra produção, passava mais 12, 16 horas produzindo, chegava domingo, capotava, na segunda-feira eu estava trabalhando 10 horas da manhã, acordada bem linda de novo no escritório. Então eu estava exausta, né? Eu tive muito esse momento da exaustão mesmo. E essa pandemia, ela me obrigou a parar. Ela me fez, não tem como você continuar fazendo o que estava fazendo, está tudo suspenso e cancelado. Então esse momento de parada me fez refletir muito que hábitos eu estava tendo com o meu trabalho. Que hábitos como isso estava impactando na minha vida. Assim. E eu hoje me vejo muito mais saudável do que eu estava, tipo, quando eu estava trabalhando freneticamente. Assim. Eu consigo comer, eu consigo cozinhar na minha casa, consigo limpar a minha casa. Tipo, e essas são coisas que o cotidiano da cidade, ele vai te tirando muito, assim, sabe? Você não tem tempo para nada. Beleza, ok, você está trabalhando sem dinheiro, só que aí o que você faz com esse dinheiro, eu sinto muito isso de São Paulo, perder em supérfluo, assim. A cidade, o que ela te dá, ela te toma nesse supérfluo. Que é legal, você tá ganhando dinheiro, você tá trabalhando, você não tem tempo para mais nada, mas aí você não tem tempo para cozinhar, você só come fora, sabe? Você só pede iFood, você não tem saco para cozinhar. Então, eu sentia muito eu percebi o impacto disso nessa parada, nessa forçada parada. Assim.
E aí eu me entendi muito nesse piloto automático, e essa parada me fez pensar em quais lugares e quais bases sólidas eu queria construir, porque eu também percebi que o que eu estava construindo é muito frágil, né? O gap que a gente faz, eu já cheguei a comentar isso muitas vezes, eu e o Thiago, a gente conversou bastante sobre isso, acho que o Brugnara, que também tem festa, concorda, o jeito que a gente faz festa tem um gap muito apertado, tipo, a gente faz, tira o esforço que a gente entrega para aquilo acontecer é enorme, o retorno para aquele esforço não é o suficiente, assim. Eu comecei a sentir muito isso. A gente se desgasta física e emocionalmente para entregar o que a gente entrega, porque a gente tem que entregar, porque por ser um projeto independente, a gente não tem tanto patrocínio de fora, empresas patrocinando. Então, assim, é um desgaste enorme para fazer aquilo acontecer, e o retorno para quem está fazendo aquilo acontecer é muito baixo. Né? A gente vive num cenário que não tem sindicato, a gente não tem direito, apesar de sermos artistas e trabalhadores, a gente não tem base salarial, a gente não tem direito trabalhista, a gente não tem seguro-saúde, sabe? E todas essas questões, elas me fizeram me perguntar muito sobre que bases são essas que eu estava construindo e o quão sólidas ou frágeis elas eram. E aí, nesse momento de parada, eu comecei a me redescobrir como artista mesmo, assim. Porque antes de ser produtora, eu sou artista, né? Eu virei produtora, eu enxergo a produção como o mecanismo de arte, né? Que eu acho que fazer tudo aquilo acontecer, né? E a produção está nesse lugar da execução, de fazer, da realização das coisas, né? Eu acabei sacrificando isso, e eu enxergo muito produção como arte, eu acabei sacrificando a minha carreira enquanto artista nesse movimento, sabe? Eu percebi que eu passei os últimos 3 anos, de uma certa maneira, anulando um pouquinho as coisas que eu queria conduzir em prol de grana, em prol de trocar por esse lugar, assim. Já, beleza, eu vou estar estável financeiramente. O que eu realmente tive, esse começo de pandemia foi menos difícil para mim do que foi para várias pessoas que eu tenho contato, porque eu tinha recebido uma grana nos trabalhos anteriores, eu tinha guardado uma grana, eu estava com uma grana guardada que eu ia para a Europa, estava guardando grana há um tempo, já estava querendo fazer esse caminho de conhecer outros lugares, de pensar em produções também internacionais, eu estava começando a minha carreira como booker, então foi meio uma puxada de tapete esse momento, mas ao mesmo tempo me deu esses novos mecanismos de ação. Assim. Então, hoje, por exemplo, eu estou pensando muito em produção de audiovisual, em videoarte, tem alguns editais legais rolando, inclusive, quando eu faz esse vídeo, eu vou subir lá nos comentários alguns links de editais dos quais eu estou escrevendo também, eu acho importante divulgar isso para todo mundo, para a gente não se entender também enquanto concorrente, porque eu acho que a gente não é concorrente do outro, eu acho que faz parte da mesma classe. Então, eu acredito muito na divulgação desses materiais, porque possibilita que outras pessoas também acessem eles. E eu tenho me repensado muito enquanto artista de produções artísticas mesmo, né? Então, eu estou tocando um projeto de arte e educação, com um coletivo chamado Na Lua, que a gente foca em arte, tecnologia, multimídia, experiências sinestésicas, né? Então a gente investiga essa questão dos sentidos a partir da música, a partir das sensações, a partir das texturas que você apresenta para as pessoas. E eu estou escrevendo muito edital. Eu enxerguei, eu retomei esse processo na minha vida, que eu tinha parado há 3 anos. Como o Thiago falou, eu sempre fiz festinha, desde a faculdade, eu só não enxergava a festinha como um mecanismo de trabalho, eu não enxergava como trabalho. Eu passei a enxergar profissionalmente, fazer evento, fazer festa há 3 anos. Nesse processo, eu fui muito para o setor privado e deixei o setor público. E eu percebi, nesse momento, que é uma possibilidade edital, né? Por mais complexo e complicado que eles sejam, eles são uma possibilidade de desenvolver o seu trabalho enquanto artista, uma possibilidade institucional de desenvolver o seu trabalho enquanto artista. Então, eu comecei a investigar muito essa questão dos editais. Eu escrevi até agora, mandei um projeto para a Lei Rouanet, estou mandando o segundo. Estou escrevendo um projeto para o CCBB também, patrocínio CCBB. Eu vou falar todos esses links. E tem um projeto agora que saiu da... projeto, eu esqueci o nome agora do Instituto. Instituto Criar.
que é um projeto para produção de curta-metragem na sua casa durante a pandemia. Então, eles aceitam vídeo arte também. Eu estou muito investigando essa linguagem da performance, da edição de vídeo, das linguagens de misturar tecnologia com arte, pensar na educação. Então, esse momento todo me fez descobrir esses lugares. E o que para mim foi muito importante, né? Porque eu penso que se não tivesse acontecido tudo isso, eu não teria parado. Eu estaria no mesmo fluxo que eu estava desde 2018. E em muitos sentidos, esse fluxo, essa maneira como a gente se entrega, se joga e se afunda de vez, assim, emerge mesmo nesses processos de criar, de fazer acontecer, acabam que limitam a gente enquanto artista, né? A gente pensa menos nas nossas produções, menos nas nossas pesquisas. Então, assim, o que eu encontrei de meio para continuar fomentando o que eu acredito e até a minha carreira pessoal mesmo, as coisas que eu queria fazer, para além da Baticu, para além da Mamba, para além dos outros projetos que eu passei, eu entendo também como tem uma parte minha, assim, ali, tem um dedo meu ali, sim, eu aprendi muito com aqueles lugares, mas eles são lugares coletivos, né? Eles têm proponentes que não são inteiramente meus. Então, eu comecei a pensar muito, investigar muito essas questões, e aí o meio que eu encontrei, o método que eu encontrei para continuar atuando, continuar sã também, né? Eu percebi que eu sou muito viciada em trabalho. Na primeira semana que eu estava vendo série no sofá e tudo mais, eu comecei a perceber que eu estava ficando maluca porque eu não estava fazendo nada, sabe? Eu acho que a Karen, eu identifico muito quando você fala, eu tirei um ano sabático, mas eu não consegui concluir esse ano sabático. Porque a gente é muito viciado no que a gente faz, sabe? É quase uma adicção mesmo, nessa necessidade da produção, de fazer, de estar acontecendo. E aí eu enxerguei nesses processos de editais públicos que estão saindo agora para ter atuação aí em 2000. Tem alguns que estão atuação já nesse ano, inclusive um da Secretaria Municipal de Cultura para produções em casa. E tem muitos editais que vão começar a valer no começo do ano que vem. Então, eu estou muito focada na investigação desses editais, estou escrevendo o máximo que eu posso mostrar junto. E, além disso, o Festival Radiação, para mim, traduziu muito uma coisa que eu estava pensando. Quando o Thiago me convidou para fazer parte, eu já estava com essa ideia de pensar, a gente sozinho, para grandes marcas, eu, Mafalda, produtora, que trabalha em sei lá quantos projetos, o Thiago como DJ, o Brugnara como DJ, a Paulette como DJ e como produtora, a Karen como profissional da cultura, mais do mercado institucional, a gente para grandes marcas sozinho, a gente não é nada. E aí eu vi, eu tinha muito essa gana de, por que a gente não está se juntando para fazer junto essas lives, essas iniciativas, porque eu acho que juntos a gente tem mais peso, né? Se a gente se juntar os coletivos, se a gente pensar arte independente no Brasil, a gente tem um peso muito foda junto, sabe? Então eu acho que o Radiação, quando o Thiago me convidou, eu fiquei muito feliz, que era uma iniciativa que eu já estava pensando, já estava conversando com outros artistas e produtores que são próximos a mim, que é essa possibilidade de, agora a gente não tem barreira de física, né? Tudo acontece na internet. Então, antes, eu não podia trazer uma artista que eu queria, que é do Nordeste, porque não tinha grana para passagem, para o booking, não tinha como dialogar com essas pessoas, não tinha como criar essa rede próxima, quase de afeto mesmo, né? Eu entendo quando a gente fala sobre essa questão afetuosa, porque a gente tem uma rede que se encontra praticamente sempre, entendeu? Parece muito grande quando você vai em festas de 2, 3, 4 mil pessoas no final de semana, mas na verdade a gente é uma rede muito pequenininha aqui em São Paulo, né? Todo mundo se conhece. E aí eu vi nesse momento uma possibilidade de estreitar esses laços. Então, os mecanismos que eu estou utilizando para me continuar atuante é me juntar com as pessoas que se parecem comigo, que estão com as mesmas propostas que eu, e encontrar alternativas que deem para monetarizar o que a gente está fazendo. Então, eu acredito que iniciativas de crowdfunding, como a gente está fazendo uma Radiação, são geniais. Juntar artistas do cenário nacional são geniais. Juntar-se com as pessoas que você acredita e propor projetos que são de incentivo público são necessárias, né? Mais do que importantes, elas são necessárias para o lugar que a gente trabalha. Então, os mecanismos que eu encontrei, que são ainda limitados, né, não tem a gama que eu gostaria que eles tivessem, o alcance que eu gostaria que eles tivessem, mas foi a maneira que eu encontrei para me manter sã,
que foi continuar produzindo o que eu acredito que é arte, né? Eu boto uma fé que eu sou artista-produtora, né? Antes eu era produtora-artista, hoje me entendo mais como artista-produtora. Então eu estou muito nessa, eu acho que os mecanismos, né, enfim, que eu encontrei foram esses. Me juntar, estreitar essa rede de afeto, entender que a gente faz parte de uma classe de trabalhadores, porque artistas também são trabalhadores, o que a gente faz também é arte, e começar a entender quais são os mecanismos que rola para monetarizar. Eu encontrei esse mecanismo de setor público, do setor público, me juntei com uma galera que eu acredito, que está no mesmo alinhamento que eu, e o Festival Radiação, para mim, é uma iniciativa, parabéns, inclusive, Thiago, por ter, enfim, concebido essa ideia e ter dado start nisso aí, porque eu acho que é muito importante que esse tipo de ação aconteça, para que a gente saia só do nosso quadrado, das nossas festas, dos nossos amigos, da nossa zona de conforto, entenda que tem um Brasilzão inteiro, assim, continental, com uma galera muito talentosa, e por conta das barreiras físicas, a gente não tinha acesso. A Linda Green me falou isso, eu achei maravilhoso. Ela falou, cara, a gente não precisa mais pegar um Uber para ir para os lugares. A gente pode ir para uma festa lá que rola no Nordeste com um clique. Então, assim, vamos usar isso para pesquisa, para descobrir novos artistas, para ver o que as pessoas estão fazendo. Então, assim, óbvio que é tudo muito trágico, né? E eu estou falando aqui, de alguma maneira, de um lugar de privilégio, que é esse lugar de poder parar, de poder estar em casa, de poder repensar, mas eu acho que cabe a gente usar esses privilégios para reduzir o impacto que isso está gerando. E eu acho que a redução desses impactos são esses, são recriando essas redes de afeto, são nos entendendo, a gente se olhando e se compreendendo mais. E aí os mecanismos que eu encontrei foram esses. Eu hoje estou satisfeita com o que eu estou construindo nesse momento. Claro que é uma questão de dia também, tem dia que eu estou em posição fetal, triste, chorando, pensando, meu Deus, que saudade de uma pista, mas na maior parte do tempo eu estou pensando em como potencializar a mim e aos artistas que estão comigo, como potencializar outras mulheres produtoras negras, outras mulheres artistas negras, a população LGBT, eu acho que é essa galera que eu quero construir, então eu não vou, assim, apesar de ter me dado um baque, esse momento de suspensão de tudo, porque esse era o meu ano, a Malca me falou uma coisa que eu achei muito importante, assim, a gente não vai, esse era o nosso ano, sim, mas ano que vem também vai ser, né? E o outro também vai ser. Então, assim, a gente caiu, sim, mas a gente levanta bem bonita, arruma a maquiagem, bate o cabelo, e é isso, querida. Cara, bem o contrário da Mafalda, né? Porque eu já tinha tido esse momento de entender que a vida não é só trabalho, que existem outras coisas, a gente precisa ter tempo para pensar, precisa ter tempo para cuidar da gente, das nossas relações e tudo mais. Então, eu estava aí numa crescente agora de voltar a trabalhar bastante. Então, quando isso tudo aconteceu, foi uma surpresa. Apesar de que eu não sei, eu às vezes sou bem badabauê, não sei. Tem umas coisas que eu não sei muito explicar, mas tinha uma coisa muito estranha acontecendo, ia acontecer, então também teve um pouco de alívio. Tá bom, é isso que está acontecendo, beleza, vamos seguir. Eu acho que a gente tem muito pouca informação sobre o futuro. Todo mundo que escreveu textão sobre isso já está passando vergonha. Então, assim, foi vergonha em tempo recorde. Então, um texto de 3 meses parece que foi escrito há 5 anos, já não faz sentido nenhum. Então, eu acho que a gente tem que seguir como dá. Agora, não tendo informação sobre o futuro, a gente tem que cuidar agora do presente. Cuidar tanto da nossa cabeça, quanto cuidar de vamos fazer algum dinheiro para ter um fôlego financeiro para, seja lá o que acontecer, a gente está preparado. Então, se tem uma segunda profissão, faz alguma coisa. Tem como vender? Tem edital? O que eu posso fazer para ter um fôlego financeiro para caso as coisas se compliquem muito, a gente não fique presa nessa questão da grana, né? Então, eu diria assim, em primeiro lugar, são 2 coisas. A primeira é o fôlego financeiro. E a segunda é ir testando esses novos modelos, porque também a história ela está sendo feita, né? A gente está assistindo, a gente está construindo isso, a gente não é passivo 100%. Claro que tem muita coisa que não depende da gente. Por exemplo, o que está acontecendo agora. A gente não tem controle nenhum em relação a isso. Mas a gente está escrevendo a história. Então, assim, a gente também é protagonista disso. Então,
enquanto se a gente tiver um fôlego financeiro, a gente também consegue pensar e testar novos modelos de como trabalhar. Eu recebo, assim, desde o início da pandemia, eu comecei a receber muita coisa, muito texto de tendência de consumo, e parecia assim, escrito pela Poliana, sabe? Era tipo wishful thinking, assim. Tipo, não, as pessoas estão pobres, sabe? Assim, as pessoas vão ficar muito mais pobres. Olha o que está acontecendo, para vocês estarem achando que as coisas vão melhorar. Talvez elas melhorem, mas a gente não tem como apostar todas as fichas nisso agora. Então, assim, é muito difícil esse momento, porque a gente tem que cuidar da cabeça, não dá para ficar, tipo, só pensando em tragédia, meu Deus. Mas também a gente tem que viver o luto, né? Poxa, não vou fazer nada hoje. Tá bom, tudo bem, sabe? A gente tá trancado, a gente não tá vendo os nossos amigos, a gente não tá indo pra balada. Nossa profissão, teve um momento quando tudo aconteceu, eu falei, acabou a minha profissão. Fiquei um tempão falando, fiquei uns 2 meses falando, acabou a minha profissão, trabalhando essa ideia do fim. Agora eu já não acho mais, enfim, tem muitas coisas legais acontecendo. Mas também a gente não pode ser muito ingênuo de achar que, tipo, tudo vai ser lindo, porque não sei. A gente pode ajudar a fazer com que tudo seja lindo, mas não dá para também ser tão ingênuo e achar que tudo simplesmente vai melhorar, vai ter aquele vale, vai sair o concreto do Anhangabaú, o rio vai sair, vai sair de dentro do concreto e vamos ser felizes. Pode ser que a gente seja feliz, vamos trabalhar para a gente ser feliz e para que todo mundo seja feliz. E assim, a Mafalda falou uma coisa muito importante que é de se juntar. Teve um momento em que as pessoas esquecem, teve um momento da cena noturna de São Paulo que era tudo um bloco só e as coisas foram se dividindo, o que é maravilhoso. Várias dessas festas surgiram do mesmo núcleo. E também não podia fazer nada disso, não podia ter festa de rua, não podia, não tinha nada. E as coisas foram se desenvolvendo. Então, assim, mesmo a reclamação da Mafalda, puta, não temos uma organização, a gente não tem representatividade, a gente não tem, sei lá, direitos trabalhistas. Eu fico meio feliz, é horrível, mas é meio feliz ver que a coisa chegou nesse ponto de a gente estar discutindo isso. Significa que essa cena está bem madura, de que as coisas realmente cresceram e que estava todo mundo partindo para uma profissionalização. Esse problema de direitos trabalhistas e tudo mais é um problema da cultura de um modo geral, inclusive das coisas enormes. Então, a gente tem, assim, eu participo de discussões de eventos gigantes e eventos pequenos e os problemas são os mesmos, sabe? Mas aí a gente estava ali focado em trabalhar nessas minúcias e tomou essa, não sei, rasteira da vida, e agora a coisa voltou do zero, e pensou, o que a gente vai... Para que serve o que a gente faz, sabe? Sim. A gente está aí agora gerando o que eu achei bonito. Teve uma discussão sobre se deveria ou não gerar esse conteúdo grátis online. Tipo, as festas fazerem coisas online, os artistas fazerem shows de graça, que as pessoas não iam depois valorizar e mais uma vez iam achar que tudo é grátis. Mas, ao mesmo tempo, enfim, a gente está vivendo uma coisa muito maior do que isso. E a gente precisava, sim, mostrar as nossas caras e mostrar que é isso, que a arte é importante, sim. Nunca se consumiu tanto. Ninguém consegue ficar sem seu showzinho, que seja do sertanejo de milhões, que seja set dos DJs que a gente gosta. Esse é um momento que ninguém conseguiria atravessar e sobreviver 3 meses trancado sem ouvir uma música, sem ver um filme. Então, também a gente, enfim, tem que olhar e ver a importância do nosso trabalho, sabe? Mas sobre o futuro, assim, a gente tem que estar um pouco preparado para tudo e eu não consigo e não quero dizer e dar as tendências. Eu posso, agora, 3 meses depois, eu consigo enxergar algumas coisas, mas ainda acho cedo demais para dizer que as coisas vão ser assim ou vão ser assado. E acho, inclusive, muito perigoso apostar nisso tudo agora. Mesmo com aquele papo que a gente escuta a vida inteira, de que uns choram, outros vendem lenços, sabe? Eu acho que, inclusive, várias pessoas que se prepararam para vender lenço vão se ferrar. Então, porque elas acharam que elas estavam brilhando e não cuidaram de outras coisas. A gente, enfim, tá 3 meses, as coisas estão
saindo totalmente do controle, e a gente, enfim, tem que se cuidar, tem que cuidar dos nossos amigos. Essa ação do Festival Raio é incrível, porque sim, isso é uma cena, e às vezes a gente vai, a casinha da casinha, da casinha, da casinha, sabe? Não, mas eu sou assim, não, mas essa festa é assim, 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 assim. Não, é também tudo uma coisa só. A gente viveu uma época muito recente de que não tinham festas mais alternativas, existiam os clubes. E para você tocar numa balada em São Paulo, era um caos, sabe? Assim, não tinha isso de múltiplas curadorias, que eu acho que a coisa mais legal dessa cena é justamente você ter em cada festa um núcleo de curador, sabe? Então, um festival como esse tem vários curadores, sabe? A Versa vai ter um curador, a Sangramuta tem uns curadores, todo mundo vai trazer um novo olhar, sabe? Isso é muito rico. E aí, o que a gente não pode deixar acontecer é a gente voltar para um momento da história onde tinham poucas pessoas que pensavam o que ia fazer sucesso, sabe? Quem é o DJ que você vai ouvir? Qual é a música que você vai escutar? Qual é o filme que você vai ver? Então, acho que não pode deixar que a gente volte a esse momento da nossa história. Ótimo. Adorei as palavras, Karen. E Mafalda também. Eu não sei como é que está o tempo, acho que a Paulette está coordenando. A gente não queria estender muito mais de 1 hora, então eu vou tentar ser mais breve mesmo, porque eu acho que tudo que vocês falaram é super rico e válido. Para mim, inclusive, não só para quem está assistindo, porque são ideias que, durante esse tempo de isolamento, né, ainda mais para alguém que trabalha basicamente com evento, como nós, a gente entra em si, né? Muito mais do que... Eu acho que isso está acontecendo de forma generalizada, né? Mas esse momento, de certa forma, está sendo de reflexão, né? Para quem tem esse privilégio de poder estar em casa, né? Enfim, e ter comida em casa e ter o básico, né? E é incrível, assim, tipo... Eu só vou complementar um pouco do que vocês falaram, porque eu acho que eu me identifico bastante, assim. Mas deu uma boa freada no meu ritmo e fez com que eu entendesse coisas que eu vou levar para depois da quarentena, que eu não entenderia com uma velocidade tão grande se a gente estivesse naquele ritmo desenfreado, maluco de trabalho, de assim, termina um evento, começa o outro e viaja para tocar e não sei o que, e assim, é uma confusão a vida que não dá tempo, que não te permite fazer uma autoanálise e uma análise do que está acontecendo, né? Do teu ritmo, né? Então, assim, essa reflexão acho que serviu muito para entender o que a gente fazia. Mas não é um momento que a reflexão vai fazer com que a gente entenda o que a gente vai fazer. Sim. Então, isso ainda está muito nebuloso, eu acho que para todo mundo, o que vai ser feito ou não. Mas, se eu puder dar um raio de esperança para as pessoas, é o seguinte, gente, as pessoas não vão parar de fazer festa, não vão parar de frequentar eventos, de socializar, de trocarem, de estarem próximas uma da outra, e quando a gente chama isso de rede de afeto, esse afeto acontece, a mágica do afeto acontece durante os eventos físicos, né, presenciais. Então, isso vai continuar acontecendo, vai acontecer de outro jeito, eu não sei que jeito é esse, mas festa é algo que faz parte da cultura da humanidade, que enfim, antes de sermos humanos, já existiam celebrações, e elas vão continuar existindo. Estão acontecendo de um jeito digital, atualmente, mas eu não acho que isso é suficiente para suprir a necessidade de afeto que as pessoas têm. Eu acho que isso é um paliativo durante uma quarentena. Esse festival trata sobre isso, assim, sobre reunir coletivos, festas e artistas e pessoas e curadores com ideias em comum, com ideais em comum, e eu acho que isso pode reverberar por um tempo pós-quarentena, mas que tempo vai ser esse, eu sinceramente não estou apto a dizer, mas esse tempo vai existir celebração nesse tempo, de alguma maneira, tanto que existe durante, né, ali no Zoom, enfim, e é louco, porque essa socialização virtual que está acontecendo, ela, de certa forma, nutre um pouco essa nossa necessidade de
de coletivo, né? Mas eu percebo que não é suficiente. Talvez seja para algumas pessoas, mas gente, as festas, assim, elas não elas são festas a gente fala muito em resistência, né? Em ideais políticos que estão por trás dessa festa, das festas em si, né? Dessa cena, mas a celebração em si já é algo assim natural do humano. Então eu acredito muito nesse potencial assim da necessidade que as pessoas têm de estarem juntas, né? De celebrarem, de se divertirem, de se amarem, de trocarem afeto e experiências. E isso nunca vai morrer, independente do que aconteça com o mundo, enquanto tiver ser humano isso vai rolar. Então, gente, tá tudo bem. Vamos passar por isso vivos, que a coisa vai rolar. E acho que vocês podem complementar o resto aí para a gente não se estender tanto. Beleza. Eu vou ser bem breve. Por falar em modelos assim que eu estou usando assim agora, falar um pouco que a gente está fazendo com a Versa, porque tipo, como uma festa pequena, se a gente ficasse sem fazer nada, a gente ia sumir, sabe? A gente já tem mídias pequenas, tudo nosso é pequeno, então a gente falou assim, nós temos que fazer alguma coisa. Então a gente mudou para o modelo agora de produzir conteúdo, sabe? A gente montou uma plataforma digital, então a gente está fazendo entrevistas, a gente vai fazer uns mini documentários nos próximos meses, e numa tentativa também de fortalecer essa cena nossa que a gente tem, fortalecer essa base, fortalecer esse conteúdo que a gente tem, que eu acho que é muito importante. A gente tem pouca coisa disso consolidado na internet, sabe? Principalmente, sei lá, a gente pega o YouTube, tem pouquíssimas coisas da cena de São Paulo no YouTube. E eu acho que a Radiação vai ser muito legal por trazer isso não só de São Paulo, como de outros lugares também do país, sabe? E também eu acho que essa nossa tentativa de criação de conteúdo também, minha ambição, assim, é que no futuro a gente consiga ter esses conteúdos, que esses conteúdos sejam patrocinados, sabe? Porque todas as nossos patrocinadores de bebida sumiram, assim como em todas as outras festas. Então, sei lá, com esses conteúdos, talvez a gente possa buscar patrocínios de marcas que vão além dessas que normalmente patrocinam as festas, que são as de bebidas. Então, não sei, sei lá, se é uma marca de roupa, se é outra marca de setor alimentício, não sei, sabe? É uma coisa que a gente vai estar construindo e ensaiando como que a gente vai conseguir disso. E me identifico muito com o que a Mafalda falou também, eu sou mega workaholic, fiquei super feliz quando o Thiago me chamou para ajudar na produção do Festival Radiação, porque também acho que é isso, sabe? Manter a mente ocupada, para mim, no meu caso, é muito importante. Se eu fico parado, eu fico maluco. Então, assim, vai ser ótimo estar todo dia fazendo alguma coisa, ter um horário para estar lá lançando live, porque senão, gente, eu fico maluco. Então, esse é o meu modelo. Não estou dizendo que está funcionando, mas... Tudo. Meio que só um complemento, né? Eu acho massa o que as meninas falaram, o que o Thiago e o Gabriel falou, porque acho que é bom também o que Karen falou, né? Que é bom aproveitar o ócio, entender o que é que precisa ser melhorado na cabeça, dar um tempo, enxergar o processo das coisas, né? Olhar de fora também, entender o tempo das coisas, começar a entender o tempo das coisas e a intensidade em que você vive as coisas, que eu acho que foi o que o Thiago falou, né? De você dizer, tipo, no tempo que eu estava longe, se eu não estivesse parado, eu estaria movimentando muita coisa. Muitas vezes, né, o olho da gata, a cabeça não tem como descansar. Eu acho massa que vocês falaram sobre essa de buscar editar, de buscar... inclusive, essa interação também aqui na internet. O que, para mim, eu fico encucada, meio loloque, pensando, refletindo, é sobre como se dá o acesso a esses espaços. Alguns editais durante esse processo de pandemia, mas sempre com uma questão na minha cabeça que é o lugar da disputa dentro de uma área onde já é muito disputada, né? Tipo assim, como é que o Estado, mais uma vez, negligencia ou se isenta da responsabilidade de entender as necessidades desse setor, sabe?
que quando a gente fala da conjuntura atual, isso se dá de uma maneira muito óbvia, muito clara, inclusive pela extinção de um ministério, né, que era voltado só para esse setor, então vira uma secretaria que é sempre colocada uma pessoa meio loló dentro do setor, e aí não existe políticas públicas voltadas para essa galera, né? Então é muito louco pensar como, por exemplo, a questão das produções. Eu me vi, inclusive, dentro desse processo de quarentena, querendo entender como funcionar, como trabalhar dentro da lógica da internet, sem ter muito suporte, sabe? Ou sem ter uma série de equipamentos, muitas vezes, para, sei lá, gravar um set, ou algo desse tipo. E eu estou num contexto de São Paulo, que, querendo ou não, isso me coloca numa situação de privilégio, mas eu sou de Recife, e as pessoas que eu conheço de Recife estão preocupadas de uma maneira muito mais absurda, e até mais do que esse momento de ócio. Agora que, na real, você está dentro de casa e você consegue pensar, então o Estado ele cria brechas institucionais que você pode segurar nelas, tipo, o dono de uma casa não pode expulsar seu inquilino se ele não pagar o aluguel, sei lá. Sabe? São questões mínimas, mas que podem se estender, sei lá. E aí, uma coisa que eu tenho pensado, e queria colocar aqui com vocês, entender o que é que vocês têm pensado, de como a gente consegue se estruturar politicamente para construir políticas públicas mesmo para esse setor, sabe? Como cobrar do Estado um posicionamento, embora a gente esteja vivendo não só um colapso sanitário, como um colapso político, né, querida? Porque Brasil é Brasil. Elas são do carneiro, quando vem a desgraça, vem logo de muita. Então, queria entender, talvez traçar, ver o que é que vocês têm pensado sobre estratégias de cobrar do Estado políticas mais efetivas, né? Muitas das pessoas que eu conheço não tiveram acesso, por exemplo, ao auxílio emergencial. Então, sei lá, tem coisas mínimas, inclusive, que pessoas do setor da cultura não estão alcançando, né? E eu falo, tipo, isso desde a gente que trabalha na noite como, sei lá, artesãos, sabe? Uma galera que está em outro contexto político, social, financeiro e de margem mesmo, em todos os quesitos, que não alcançam políticas que são, sei lá, institucionalizadas, né? Não sei como é. Mas queria entender com vocês o que é que vocês têm pensado, como é que a gente pode se estruturar, como a gente pode bolar coisas mais físicas para cobrar do Estado políticas públicas. Vocês estão me ouvindo bem? Meu fone acabou a bateria. Nossa, não sai. Sim, legal. Então, eu acredito muito na micropolítica, né? Na política cotidiana mesmo. Eu gosto muito da fé. Então, eu acredito muito no comportamento de assim, na discussão, entender que isso faz parte, que isso não fácil. E aí, mais aí eu vou pagar um pouco a minha língua, eu sempre pedi a Amiga, não está dando para te ouvir. Não está dando? Eu vou pegar um outro fone. Você pode seguir, Thiago? Eu vou pegar o carregador do meu fone? Sim. Bom, eu trabalhei com o setor público por bastante tempo e eu sei que, por mais engessado que o Estado esteja no momento, tem um eco estranho, né? Será que é do meu? Acho que alguém talvez esteja com o volume muito alto. Bom, e eu sei que é possível remediar, de certa forma, né, algum tipo de... É possível preencher o teu tempo de trabalho escrevendo edital, mas eu não tenho mais tanta esperança no Estado, sendo bem sincero, assim. Eu não acho que é possível viver enquanto artista ou produtor independente de edital. Já foi possível em algum momento, mas hoje em dia é muito difícil. É um longo caminho para percorrer, de entender qual é o raciocínio de cada edital, de qual é a base curatorial de cada projeto. Mas é possível, e eu acho que é um caminho também. Que é um caminho que eu, pessoalmente, não estou disposto a trilhar. E aí eu fico assim, tipo, o que eu vou fazer, né? Acho que todo mundo tá meio assim, né? Monetarizar também essas lives, como a Karen falou, também é possível, mas é inviável. Você não consegue manter a sua rede, por exemplo, no caso da Sangra, que tem, sei lá, 60 pessoas que trabalham numa festa, às vezes, contando artista, staff. Você não consegue alimentar, né,
o capital de toda essa equipe, assim, através de uma live, é possível. E através de um edital também não. Então, gente, eu acho que, assim, diante de uma perspectiva de privilégios que eu estou tendo, a minha situação está sendo muito mais de espera, de paciência e de aguardar as coisas acontecerem, do que pensar em estratégias de como eu vou pagar minhas contas, assim. E mesmo diante dessa perspectiva privilegiada, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Mas eu acho que talvez esse momento, para alguém como eu, assim, que eu acho que eu posso falar de mim aqui, talvez seja de colocar alguns planos em ação, assim, tipo, o Festival Radiação foi um desses planos, assim, de como conectar as pessoas, de como criar essa rede, fortalecer ela, para num cenário pós-Covid, a gente pelo menos tenha feito esses contatos e tenha trocado algumas ideias e tenha pensado num espírito muito mais, assim, de união e de formação de um grupo, né, de uma classe de trabalhadores da arte que tem uma sintonia em comum. E eu acho que essa sintonia pode se reverberar aí para um cenário pós-Covid que, como já disse, eu não sei qual vai ser. E eu passo a palavra para o próximo, porque eu acho que a gente já passou de 1 hora e aí fica também muito longo para as pessoas assistirem. Quem vai? Não está dando para ouvir? Bom, eu acho que tem uma coisa anterior a pressionar o poder público, que é a gente cuidar um pouco da imagem da gente como artista, sabe? Como profissionais da cultura. Que a gente, antes da pandemia, a gente estava vivendo, assim, o ápice do desprestígio da nossa profissão. As pessoas achavam que, tipo, se você trabalha com cultura, você vive de mesada, sendo que a gente sabe que, enfim, são pouquíssimos artistas profissionais da cultura que têm justamente acesso até à lei de incentivo, sabe? Que isso, historicamente, isso é uma coisa de grandes projetos, né? Viver de Rouanet, por exemplo. E as pessoas achavam que a gente estava aí recebendo uma mesada, sei lá de quem, para ser vagabundo comunista, sei lá. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa mostrar nesse momento, que é que essa é a nossa profissão, e que a gente foi o primeiro a parar, e a gente é o último, vai ser o último a voltar. E diferente de uma loja, que, enfim, a loja pode vender online, quando a loja voltar, acabou a quarentena, as pessoas que tiverem dinheiro, elas vão voltar com isso. A gente, no momento de voltou, acabou a quarentena, não necessariamente vai ser possível fazer um evento, fazer uma festa. E a gente, enfim, promove encontros, a gente não promove desastres, né? A gente não quer colocar as pessoas em risco. Então, eu acho muito importante a gente também comunicar para a sociedade isso, que essa é a nossa profissão, que a gente vive disso, que tem várias pessoas que dependem desse trabalho, é isso. Cada festa que as pessoas acham, é uma festinha. Então, isso, 60 pessoas empregados, isso é muita gente, sabe? Isso numa festa uma vez por mês, sabe? Mínimo. E tem as ações menores, que também emprega muita gente. Então, eu acho muito importante a gente comunicar isso para a sociedade, até porque se a sociedade está a nosso favor, os governantes também vão atrás, porque, enfim, né, eles não vão bater de frente com o seu próprio eleitorado. Foi muito bonita a votação agora da PL, foi surpreendente, a gente teve aí uma série de deputados de direita votando a favor da PL, que é o projeto de lei da Benedita da Silva, justamente para dar um auxílio emergencial, tanto para as casas e centros culturais, quanto para os agentes mesmo profissionais da cultura. E a gente teve uma resposta aí muito positiva dos deputados. Todos votaram a favor, exceto os do Partido Novo, que acharam que, enfim, estavam valorizando um único setor. Sendo que, tipo, é só qualquer pessoa olhar para a situação que a gente está vivendo, sabe que os profissionais da cultura são os últimos a voltar. Isso em qualquer cenário. Então, eu acho que é muito importante a gente também comunicar muito bem as coisas que a gente faz, do jeito que a gente vive, quem a gente segue, a seriedade desse trabalho, né? Apesar de ser uma coisa festiva, é muito sério o que a gente faz, sabe? Uma festa é uma coisa séria. Ali, de você se pensa em segurança, se pensa em limpeza, sabe? Tem a parte artística, as outras coisas
nesse pacote. Então, eu acho bem importante como que a gente vai comunicar isso para a sociedade. Falo, então, eu concordo super com o que vocês falaram, mas eu também acho que é muito importante a gente tentar fortalecer ainda mais os nossos laços com a nossa comunidade, né? E eu acho que o festival tem muito isso, a gente está unindo agora essa cena de um nível nacional, né? Até tem o coletivo do Chile também. Eu acho isso muito importante. Agora foi, gente? Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Legal. E eu acho que, assim, por mais anarquista que eu seja, eu acho que a gente precisa começar a pensar em quem a gente está colocando no poder, né? Enfim, quer eu goste, quer não, a gente vive nesse sistema democrático de direito, eu acho que cabe a gente entender. Vai ter eleição aí, municipal em breve, a gente vem aí para a presidência novamente em 2023, e eu acho que cabe a gente entender mesmo, enquanto, né, pessoas, enfim, que pensam em pautas que caem mais para a esquerda, que tem uma ideia mais de esquerda, de política, né? Que a gente comece a pensar mesmo em voto, a pensar em quem a gente está colocando no poder e o que isso impacta nas nossas vidas. Eu acho que o Bolsonaro, ele responde muito o grande problema que gerou dentro dessas rupturas que a gente acabou tendo internamente enquanto população brasileira mesmo, e a gente tem a resposta do caos aí acontecendo agora. A gente, enfim, tem um presidente negacionista que é exemplo do que não fazer no mundo inteiro, né? O Brasil está proibido de ir para os Estados Unidos, em breve brasileiros vão começar a ser barrados na Europa também. Já tem um projeto na Europa tramitando que você precisa ficar 15 dias pagando um hotel antes de sair para a cidade para você entrar em qualquer cidade europeia. Agora, o euro está quase R$7, sabe? Então, eu acho que a gente também precisa começar a pensar em quem a gente está colocando no poder. E, além disso, eu concordo com o Brugnara, essa micropolítica cotidiana, estreitar laços, entender como grupo e pensar em ações coletivas mesmo. Bafo, meninas, se quiserem dar as considerações finais de vocês para a gente encerrar essa cal gostosa. Gente, a minha única consideração é assistam o Festival Radiação, que tá, assim, o babado do babado. A gente tá preparando um negócio muito perfeito, muito maravilhoso para vocês. Perfeito não, né? Que a imperfeição é uma delícia. Mas, assim, a gente tá preparando uma coisa com muito carinho, muito amor, muita dedicação também. Eu e o Thiago Brugnara, a gente quebrou a cabeça em uns dias. Eu estou nessa função full-time da produção da execução mesmo, o Brugnara na parte técnica, o Thiago deu aí o gap inicial para a gente começar essa questão. Então, assim, assistam, acompanhem, colaborem também, fortalece a cena independente, não só do Brasil, como o Brugnara falou, também tem um coletivo de Santiago, mas fortaleçam artistas independentes, que a gente pare com essa mania de continuar colaborando só com quem tem muito, né? Pô, a Loki já tem bastante coisa lá, sabe? Vamos pensar na galera que tá uma camada mais embaixo, que o buraco tá mais embaixo. Vamos pensar na população LGBT, nas gatas trans, nas pretas, nas artistas independentes, que eu acho que estão fazendo um trabalho magnífico e vale a gente criar essa rede de solidariedade mesmo com essas pessoas. Eu acho que enfim, acho que tudo já foi dito aqui, em grande parte, e eu só queria agradecer também todo mundo que está participando, desde já, porque tem muito artista envolvido, tem muito coletivo envolvido, e esse não é um trabalho meu, nem do Brugnara, nem da Mafalda, esse é um trabalho de todo mundo, mesmo porque o conteúdo desenvolvido no festival e a curadoria de cada festa, como já foi dito também, é de cada festa, o coletivo que participa. Então, muito obrigado por participarem. Eu espero que vocês tenham bons momentos, que ocupe a cabeça de vocês com algo bom, positivo. E eu desejo muita luz e força para todo mundo. E é isso. Vamos seguir vivos. E aproveitar esse tempo, quem puder aproveitar esse tempo, para produzir e para pensar em um futuro um pouco melhor.
por mais que as perspectivas não sejam as melhores. Sim. Criar esse mundo, né? Bora criar esse mundo. Exatamente. Vamos... É isso, é sobre micropolítica. Eu tenho acreditado muito mais nisso do que no poder público, assim. Sim. E a minha desilusão, inclusive, com o setor público e não querer participar de edital e me inscrever na Rouanet, sei lá o quê, é muito mais sobre isso, assim, sabe? Porque eu acho que a força que a gente tem, assim, na cena independente, ela é infinita, ela é muito grande e ela abastece as pessoas com afeto só, não só com estética. Então, e não só com de business, que é do que se trata o setor cultural no geral é um grande negócio, é uma indústria, né? Mas entender que o que a gente faz e o que está sendo feito aqui nesse festival não é sobre indústria, é sobre uma rede mesmo, uma forma de troca, de carinho, de arte, de contemplação do subterrâneo. Alô? E é isso, gente. É muita paz e fiquem bem. E acho que passo a palavra. Bom, acho que a gente está vivendo aí o distanciamento social, dizem social, mas na verdade não é social, ele é só físico, porque a gente tem que permanecer junto socialmente, né? Prestigiar o máximo de coisas que a gente puder, ver o festival, Radiação, participar das coisas dos nossos amigos, ligar para os nossos amigos, falar com as pessoas que a gente conhece, jogar a conversa fora, que seja, ver coisas legais, inspiradoras, enfim, aproveitar esse momento justamente para fortalecer essa rede mesmo. E, enfim, as pessoas não vão parar de querer se encontrar, isso em qualquer cenário, isso é uma certeza, assim, ninguém consegue ficar sozinho, o encontro é importante e o que a gente faz é promover encontro. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai continuar. E é isso, gente. Prestigiem o festival aí, porque a programação está muito boa, realmente. Eu também faço das minhas palavras de todos vocês, concordo plenamente. Colaborem com a vaquinha, gente. Eu tô do lado do business aqui. Bem lembrado. Queria só ressaltar aqui que 30% dessa vaquinha vai para o projeto que a gente lançou essa semana com a Sangra e com mais outras festas aqui de São Paulo, para ajudar o pessoal da staff, que são as pessoas que mais se encontram em situação de vulnerabilidade, que é o projeto Salva Rave, e nós vamos deixar os links aqui na descrição, para quem puder ajudar, tanto com o projeto, tanto na vaquinha do festival. A gente vai ter o QR Code nas transmissões, que vai ser super fácil de pegar, de doar para quem estiver podendo, né, claro. Tem algum lugar dizendo o que é o Salva Rave no site? Tem. E a gente fez até uma live essa semana que fala tudo, a gente conversa com a Mônica, que trabalha 15 anos com segurança e é muito importante, tipo assim, para várias festas aqui de São Paulo, sabe? E eu acho que é basicamente isso, sabe? Vamos fortalecer essa rede, também ajudar estar em contato com todos, sabe? Trocar ideia com os amigos, eu acho que é muito importante. Preservar a saúde mental de todos, sabe? Tentar, de alguma maneira, estar ali, mostrar-se disponível. E eu acho que é isso, gente. Muito amor aí para todos. Pois então, fechou, né, meninas? Também desejo mesmo que a gente consiga passar por mais um apocalipse, passando pela prova, dando close, dando conta, elas são arretadas. E é isso, boa tarde, obrigada a todo mundo que participou, as gatas que assistiram. E é nóis, amanhã, primeiro dia, Festival Radiação. Segurar elas. Close. Hashtag Street em casa. Beijo. Beijo. Beijo, amor. Beijo, gente. Obrigada.